A paz de Deus, irmãos. Vamos estudar a lição? Nós estamos estudando o livro de estudos chamado Ensinos de Jesus. Ontem, no último estudo, nós estudamos a lição número 2, cujo tema é o que Jesus ensinou sobre a salvação. Hoje nós não vamos passar de imediato para o próximo tema, que seria a lição 3. Antes, nós vamos falar um pouquinho mais sobre salvação, porque é um tema muito importante e esse livro de estudos tem algumas perguntas em que nós vamos ver as respostas vindas da própria Bíblia, da própria Palavra de Deus. Mas antes de começar o estudo, vamos orar. Pai amado, estamos aqui diante da Tua presença mais uma vez, Senhor, porque a Tua misericórdia nos alcançou. Tu nos despertaste nessa manhã, Senhor, estamos com vida. Então, Senhor, nos ensina a usar as nossas vidas, Pai, para fazer a Tua vontade. Pai, abre a nossa mente, abre os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos para a Tua palavra. E queira, Senhor, nos transformar à Tua imagem, à Tua semelhança. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Salvação. Que palavra maravilhosa. E essa palavra nós podemos ouvir porque o nosso Deus teve misericórdia de nós, seres humanos, que desde o princípio se deixaram enganar pelo inimigo. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, como foi estudado no último estudo ontem, eles entregaram o governo que Deus havia lhes dado de cuidar, de governar aqui esse planeta Terra, cuidar das coisas criadas, dos animais, de tudo. Eles passaram essa autoridade para Satanás, que se usou de uma serpente, usou a serpente como um instrumento para enganar o casal, para enganar a Eva de princípio, de início. Então, passando a autoridade para Satanás, Satanás então tomou posse desse mundo, do planeta Terra, de forma legal. Por isso, nós vimos, e eu vou mostrar depois, Jesus falando que o mundo jaz no maligno. Outro momento, Jesus fala que o inimigo é o príncipe desse mundo. Então, é de uma forma legal que o inimigo, enganando, conseguiu tomar posse desse mundo. Porém, Deus sempre soube que isso ia acontecer. Deus não foi pego de surpresa. Deus, então, antes mesmo de criar a terra, os seres humanos, Deus já tinha o plano de redenção. E o plano de redenção, o plano de salvação tem um outro nome: Jesus Cristo. Jesus iria vir à terra e nasceria como ser humano, seria um descendente da mulher, ou o descendente da mulher, como foi profetizado, e nós ouvimos ontem, nós lemos o que Deus disse quando castigou ali a serpente, a mulher e o Adão, Ao castigar a serpente, Deus então profetiza que viria o descendente da mulher e pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, que é o Satanás. Então, esse é o plano de Deus para resgatar a humanidade caída. Jesus então nasceu, viveu como ser humano, foi Deus e ao mesmo tempo homem, e viveu aqui na terra, pisou, habitou no meio de tudo que ele mesmo criou, porque
porque Jesus é Deus, Ele sempre existiu. No princípio, Ele já estava com Deus, Ele é Deus. Ele era Deus, como está escrito em 1 João, no primeiro versículo de João. Só que a gente vai dar início aqui ao estudo, vamos continuar esse estudo. Tem algumas perguntas no estudo e essas perguntas serão feitas e quem vai responder é a própria Bíblia. E é incrível como Deus, Ele nos ensina e não precisamos, irmãos, de doutrinas de homens, porque a própria Bíblia é viva, é a palavra de Deus, ela é eficaz. Nela encontramos todas as respostas para todas as nossas dúvidas e perguntas. É só nós confiarmos em Deus, né? E sabermos, termos certeza que essa é a sua palavra. Quando, irmãos, passamos a crer, nos é tirado dos olhos o argueiro que atrapalha a nossa visão. E Deus, então, nos dá uma visão ampliada, uma visão real. E dia a dia nós vamos entendendo e compreendendo a palavra de Deus. A primeira pergunta que temos aqui é: qual é a situação da natureza humana após o pecado? Qual é a situação da natureza humana após o pecado? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, e vamos ler a resposta no verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, após o pecado, os seres humanos, nossos primeiros pais e toda a descendência, o pensamento que tinha na mente eram coisas más. Deus, olhando do seu trono, olhando para os seres humanos, ele via só a multiplicação da maldade. Conforme se multiplicavam os filhos, os seres humanos, também se multiplicava a maldade. Nós podemos ler também, confirmar essa leitura também no livro de Salmo. Vou abrir aqui rapidinho, Salmo 51, vamos abrir no livro de Salmo 51, no verso, você pode acompanhar junto comigo, no verso 5 também. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é Davi falando. Ele tem consciência de que é um ser humano e todos os seres humanos são corruptíveis. Todos são pecadores. Também podemos confirmar em Mateus. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 15. Acompanhem. Abra a sua Bíblia. Quando abrimos a Bíblia, nós estamos permitindo que Deus fale conosco, porque Ele fala conosco através da palavra, através da Bíblia. Mateus capítulo 15, verso 19. Olha o que está escrito. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. No verso 20, eu vou continuar, olha o que está escrito. São estas coisas que contaminam o homem. Olha que coisa incrível. Tem continuação, mas aqui falando sobre esse tema, que a maldade do coração humano, após o pecado, foi isso que multiplicou. Agora, já entendemos que Jesus ensinou que o coração humano é corrupto, está cheio de morte, de adultério, desses sentimentos ruins. O pecado estabeleceu uma separação entre a criatura e o seu Criador. Deus é santo. Diante do pecado existe
entre o pecado e Deus existe uma barreira. E se o ser humano escolheu pecar, ele está desse lado de cá, se separou de Deus, está longe do Criador. E para vencer esse abismo, Jesus deveria vir ao mundo, tornando-se o elo entre Deus e a humanidade. Por sua divindade, Jesus, por ele ser Deus, ele se liga ao Pai, e por ele ser homem, ele se liga a nós, humanos. Agora, vamos saber mais. Que plano Deus estabeleceu para salvar o ser humano da morte eterna? Vamos só confirmar o que nós já falamos. Podemos abrir a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Então, vou repetir a pergunta. Que plano Deus estabeleceu para salvar o ser humano da morte eterna? João 3,16 é um verso, é um versículo muito famoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso diz tudo. Todo aquele que crê no Filho unigênito de Deus, que é Jesus, vai ser salvo. Jesus é a nossa salvação. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Está em Gálatas, no capítulo 4, no verso 4. Jesus veio assumir os pecados dos seres humanos e morrer em nosso lugar. Esse não foi um plano tardio. Deus, ele não teve que se desesperar e inventar um plano de última hora depois que o pecado aconteceu. Mas antes mesmo que a humanidade fosse criada, esse plano já havia sido elaborado. Por isso, a Bíblia ensina que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Isso podemos confirmar, você pode depois abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. E também em Apocalipse, você confirma. Apocalipse 13, verso 8. Agora, essa pergunta é muito interessante. Como Jesus, o próprio Jesus, definiu a sua missão? Nós estamos com a Bíblia aberta, já no livro de João, agora no capítulo 12, que nós vamos encontrar essa resposta. João, capítulo 12, veja só, no verso 47. 12, 47. Como Jesus definiu a sua missão. E se alguém, Jesus falando, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus assume a sua missão de Salvador. Basta que ouçamos as suas palavras e creiamos, e nós somos salvos, irmãos, pelo sangue de Jesus. Então, a próxima pergunta, e eu até vou parar um pouco nela. O que Jesus fez por nós na cruz? Irmãos, Fátima, mesmo fazendo parte de uma denominação, isso eu vou falar, aconteceu comigo há tempos atrás, muito tempo atrás. Eu ia numa outra denominação, fazia parte ali, andava com a Bíblia, como eu já falei algumas vezes, mas eu não tinha entendimento, porque eu não lia a Bíblia. E um dia, sempre Deus me colocou perguntas na mente e eu ficava muito meditando nessas perguntas, nessas questões. E um dia eu fiquei pensando, e se Deus não tivesse
morrido na cruz? E se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse morrido na cruz, como seria? Nesse dia, irmãos, eu pensei muito, e a minha resposta para a minha própria pergunta foi: se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não iríamos entender esse processo de morte e de ressurreição, né? E de ida para os céus. Foi uma coisa, um raciocínio simples meu, mas é claro que não é simplesmente isso, é muito além. E depois desse dia eu comecei a olhar para Jesus de uma forma diferente, porque eu vi que aquele Jesus que é apresentado nos filmes não é só aquilo. Nos filmes eles demonstram o sofrimento de Jesus, mas eles não dão o sentido para aquele sofrimento. Eles mostram alguém sendo crucificado, mas não há entendimento do porquê. Mas quando nós olhamos para Jesus e buscamos a resposta do porquê, por que a cruz? Por que tanto sofrimento? Né? O que Jesus fez por nós na cruz? Por que ele teve que morrer na cruz? Aí nós já estamos com a Bíblia aberta. Eu vou ler aqui em João mesmo, no capítulo 10, no verso 15. Veja só. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele está dizendo que ele deu a sua vida pelas ovelhas, ou seja, por aqueles que vão ouvir a sua voz, que vão crer na sua palavra, no que está escrito, né? Ele está dizendo isso, ele está afirmando. Então, ele deu a sua vida por nós na cruz. Em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24, também nós podemos confirmar essa parte. Eu vou abrir também rapidamente, vou tentar ser rápida aqui. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24. Vamos ver o que está escrito. No primeiro diz, 1 Pedro, vou abrir no segundo. 1 Pedro 2, 24. Olha que coisa mais profunda esse verso. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Irmãos, lembra do que Deus ensinou sobre o sacrifício, sobre matar os animais? Lá no princípio, ele deixou e instituiu esse sistema de sacrifício. Então, as pessoas, desde Adão, né, ao ser expulso do Jardim do Éden, ele já sabia, porque Deus já havia ensinado o sistema de sacrifícios. Porque diante do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, né? Então, quando as pessoas pecavam, eles tinham que se arrepender do pecado. E a expressão desse arrependimento teria que ser a morte do animal. Então, ao invés da pessoa que se arrependeu ser morta, por ela ter se arrependido, alguém tinha que morrer no seu lugar. Então, de uma forma, como um exemplo, porque os animais, eles nunca, jamais tiveram o poder de apagar os pecados dos seres humanos. A instituição dos sacrifícios é uma forma que Deus encontrou e colocou para ensinar os seres humanos de que alguém viria e seria esse o Cordeiro de Deus, né? Alguém que não teria pecados, alguém que viveria nessa terra sem pecados
E esse teria que ser um de nós, um ser humano, né? E daria vida por nós. Não poderia ser um animal, porque um animal não tem noção, né? Não tem poder. Somente Deus tem o poder de salvar. Porque os seres humanos todos que nasceram são pecadores, foram e são pecadores. Não tem nenhum ser humano que teve, nem no passado, nem um tempo, que teria o poder de salvar outro ser humano, porque nós somos criaturas, somente Deus pode nos salvar. E Deus então enviou o seu Filho unigênito, que veio, ensinou para todos nós o caminho, porque por meio de Jesus nós sabemos a respeito do Pai, porque Ele nos ensinou tudo isso, está tudo escrito. Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a olhar para Deus como nosso Pai. É por meio de Jesus, depois de Jesus, que o ser humano entendeu que Deus é Pai, Criador, que Deus criou todas as coisas, Ele é o nosso Pai e nos ama, enviou Jesus. Então Jesus é a nossa salvação e na cruz Ele entregou a sua vida por nós. Então, até mesmo a eternidade não será suficiente para agradecermos a Jesus tudo que Ele fez por nós. Ele assumiu a nossa culpa, Ele morreu a nossa morte. Se qualquer um de nós não se impressionar com tudo que Jesus fez por nós, Pai, Filho e Espírito Santo, fizeram por nós, esse ser humano não vai se impressionar com mais nada. E se olharmos o sacrifício de Jesus e isso não tocar o nosso coração, irmãos, só Deus para ter misericórdia, porque o sacrifício de Jesus é único, é perfeito. Ele deixou tudo, deixou a sua glória lá no céu e veio aqui na terra viver como homem humilde, foi crucificado como se fosse o pior ser humano da terra e sofreu no seu corpo um sofrimento terrível. Porque, irmãos, o inimigo, até o fim, ele tentou fazer com que Jesus não cumprisse a sua missão de resgate. Ele tentou matar Jesus desde o seu nascimento e durante a sua vida ele tentou com que Jesus pecasse, tentou fazer com que Jesus pecasse, tentou fazer com que Jesus não cumprisse a sua missão. Por isso, quando ele viu que Jesus já seria crucificado, Jesus havia aceitado morrer por nós até o fim, ele fez com que Jesus sofresse, porque ele tinha esperança de que, quem sabe, no sofrimento da carne, porque Jesus, ele não foi só crucificado. Antes da crucificação, Jesus foi açoitado da forma mais cruel. Os açoites que Jesus levou nas suas costas, no seu corpo, nas pontas do chicote tinham ossos, tinham pontas como se fossem pregos, ossos, que ao bater no corpo, na carne de Jesus, fincava ali, e aqueles homens, os soldados, eles puxavam o chicote e arrancavam junto a pele. Jesus suportou tudo isso por nós. O inimigo, ele tentou até o último momento fazer com que Jesus não cumprisse a missão de nos salvar. Porque se Jesus, em qualquer momento naquela cruz, ele falasse, desisto, tudo estava acabado, mas ele foi até o fim. E a última palavra de Jesus na cruz, as últimas palavras dele foi, está consumado. Irmãos, Jesus guerreou por nós, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, Ele é digno de toda a honra e toda a glória e toda a majestade.
E é só por meio de Jesus que nós somos salvos. Agora, salvos do quê? Da morte eterna. Você quer continuar vivo? Você quer continuar? Vou tentar explicar. Deus, Ele está nos salvando da morte eterna porque Ele nos ama. Ele quer salvar a Fátima. A Fátima é essa alma aqui que vos falo agora. Ele quer salvar. A Fátima nasceu, cresceu, fez um monte de coisa errada, mas um dia ela ouviu a voz de Deus e vem aprendendo. Então essa alma, essa mente que se formou, que tem temor de Deus, que ama Deus, é isso que Deus quer salvar. Deus quer resgatar as nossas almas, o que nós somos. Todos que, espero, estejam ouvindo, que se curvarem diante de Deus, reconhecerem que precisam ser salvos, que amam a Deus e querem ser salvos, querem conhecer a Deus, querem conhecer o nosso Criador. Somente por meio de Jesus é que temos essa possibilidade. Nunca por nossas próprias obras, por nosso mérito, jamais. Somente se crermos em Jesus e no seu sacrifício perfeito. Quando você aceita que Ele morreu por você, que Jesus deu a vida por você naquela cruz, você se coloca como servo e você então vai querer seguir o Mestre, que é Jesus. Agora a próxima pergunta. Olha que pergunta interessante também. O que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando o pecador é salvo? A resposta para essa pergunta está no livro de Lucas. Estou pertinho. Lucas, capítulo 15. Eu vou ler do verso 4 até o 7. 15, 4 a 7. Repetindo a pergunta. O que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo? Lucas 15, 4 a 7. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha, irmãos, que demonstração de prazer de Jesus quando alguém se arrepende e aceita a sua palavra. Ele está dando esse exemplo para aquelas pessoas, porque ele estava falando ali em forma de parábola, que é uma forma de... Ele conta uma história exemplificando algo que ele quer que aquelas pessoas que tinham uma difícil compreensão pudessem entender o que ele queria dizer. Então ele se utilizou dessa história, de se um pastor perdesse uma ovelha, como é que ele ia se sentir? Ele ia resgatar, ele ia atrás dela, ele deixava as 99 que já estavam ali, né, salvas, e ia buscar essa perdida. E com prazer, ele ia, quando achasse, ele ia curar as suas feridas e colocá-la no ombro e trazer de volta. Que alegria ele está demonstrando, porque naquele tempo, naquela época, os pastores de ovelhas, eles cuidavam do rebanho como se fossem a família deles. Eles tinham um amor pelas ovelhas. E é isso que Jesus estava tentando demonstrar para aquelas pessoas. Quanto o amor como é grande, né? E quanto a festa, né, no céu. Quando uma alma é resgatada. É como esse exemplo. Se ele achasse a ovelha, ele faria uma festa, né? É a mesma coisa, no céu, a festa quando um perdido se arrepende e busca a Deus, a salvação.
Então, com Jesus, a história sempre tem um final feliz. Porque se a gente pensar, olha só, mesmo sem fazer esforço, apenas balindo em desespero, a ovelha foi salva. É como nós, quando nós olhamos e nós sabemos que a gente não tem condição de nada, mas quando nós nos arrependemos e nos prostramos diante de Deus e choramos e clamamos e oramos, Ele é todo poderoso e Ele vem e nos resgata. Bom, mais uma pergunta. A salvação depende das nossas obras? A resposta está no livro de Efésios. O livro de Efésios fica mais aqui para o finalzinho da Bíblia. A gente vai encontrar a resposta em Efésios, no capítulo 2, no verso 8. Vamos ver o que está escrito. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, não adianta fazermos boas obras sem ter esse entendimento que somente somos salvos pela fé em Jesus. Ele é o presente de Deus para a humanidade, é a graça, é de graça. Mas o que acontece quando nos convertemos? Converter é o quê? É abandonar um caminho e voltar para o caminho certo. É isso que quer dizer converter, né, no sentido bíblico. Quando nos convertemos, olhamos para Jesus, o que nós vamos fazer? Nós vamos imitá-lo, porque Ele deixou na palavra, nós temos Jesus, como Ele vivia, tudo que Ele falou, Ele nos ensinou a viver de acordo com a vontade de Deus, né? Então, nós vamos olhar para Jesus, Ele é o nosso modelo de vida. Nós vamos fazer todo o possível para andar de acordo com a vontade de Deus. Ao andar de acordo com a vontade de Deus, automaticamente faremos boas obras, porque estaremos sendo guiados pelo Espírito Santo. Agora, se estivermos fora do caminho de Deus, apenas vivendo na terra sem ter conhecimento da palavra, as pessoas podem sim ser pessoas boas, né, socialmente, que fazem o bem, que ajudam, mas isso não vai trazer a essas pessoas a salvação. Isso não traz. Somente as boas obras feitas fora da graça de Jesus não tem salvação. Ninguém é salvo porque foi bonzinho, porque ajudou, porque não adianta. A salvação só vem de Deus por meio de Jesus. Então, quando conhecemos a Jesus, faremos boas obras, guiados pelo Espírito Santo. E assim, as obras que faremos guiados pelo Espírito Santo são obras que têm um resultado perfeito, porque as obras serão para a salvação também de outros. Nós estaremos ajudando, sim, fazendo obras sociais, tudo isso, mas também estaremos levando a palavra de Deus. Essa é a obra perfeita. Então, a resposta que encontramos aqui em Efésios é que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso é um presente de Deus, não vem de nós. Um presente é um dom, isso é um dom de Deus. A próxima pergunta, eu já estou terminando. Como um ser humano pode alcançar a salvação? Aqui a gente só vai confirmar o que nós já estamos estudando. Como o ser humano pode alcançar a salvação? Nós vamos abrir aqui no livro de Atos, no capítulo 16. Atos 16. Abra sua Bíblia e acompanhe também. Verso 31. Atos 16, 31.
E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aí você pode ler o capítulo inteiro, né? O contexto de tudo que está escrito aqui. Atos. No momento em que Paulo empreende uma segunda viagem missionária, e você vai ver o que acontece. E aqui ele confirma: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Crendo em Jesus, teremos vida eterna. A Bíblia estabelece um claro contraste entre o verdadeiro e o falso caminho da salvação. Paulo declara: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que eu acabei de ler está em Romanos, no capítulo 4, verso 4 e 5. Essa é a questão crucial. Ninguém precisa de obras para ser justificado. Devemos apenas crer e confiar em Cristo. Mas a última pergunta aqui para finalizar. Se somos salvos somente pela graça, qual o valor das obras na nossa vida cristã? Vamos tornar ao livro de Efésios, no capítulo 2, onde estávamos, no verso 10. Efésios 2, 10. A pergunta: se somos salvos somente pela graça, então qual o valor das obras? Para que a gente tem que ter boas obras, né, na vida cristã? Vamos ler. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, faz parte do plano de Deus. Tudo isso faz parte do plano de Deus, porque Jesus é o nosso modelo. Nós vamos olhar para Ele e nós vamos fazer boas obras, como é a vontade de Deus, que andemos nelas. É tudo uma coisa que acontece de forma automática. Ao olharmos para Jesus, somos transformados. Deixamos então de fazer as coisas erradas que fazíamos e vamos buscar fazer o que é certo diante de Deus. Então, irmãos, vamos ser gratos a Deus todos os dias da nossa vida, porque temos a oportunidade de sermos salvos, de conhecermos ao nosso Criador. E todo esse mundo aqui de tristeza, de angústia, de dor, né? Porque nós ligamos a televisão e é o que nós vemos: pai matando filho, filho matando pai, pandemia, tsunami, terremoto. O mundo está totalmente diferente daquilo que Deus criou lá no princípio. Quando Ele criou, Ele falou: ficou tudo muito bom. Não está mais tudo tão bom assim, porque a maldade está imperando, porque o governo do mundo está nas mãos de alguém que nos odeia, alguém que tentou matar o nosso mestre. Mas o nosso mestre venceu e nós também somos vencedores por meio de Jesus. Vamos agradecer a Deus? Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Sem a Tua palavra, Senhor, estaremos perdidos, estaríamos, Senhor, sem saber para onde andar. Mas Tu nos deixou um manual para vivermos de acordo com a Tua vontade e para sermos guiados. Te agradecemos, Pai, e pedimos: fica conosco, continua nos guiando, fica com as nossas famílias, nos guarda e livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.